Olá, estamos iniciando mais uma edição do TV Brasilago. O programa é produzido pela STZ TV UHF, canal 59, Sertãozinho, estado de São Paulo. Você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas visitando o nosso site brasilagro.com.br. No mesmo site você pode se inscrever para receber todos os dias e gratuitamente ao Clipe em Brasilagro, com as notícias nacionais e internacionais do agronegócio. Se você tiver alguma sugestão, converse conosco através do e-mail tv@brasilagro.com.br. O programa de hoje marca o último da série especial que discute os cenários que nós passamos no exercício de 2016 e falamos um pouquinho do que nos espera pela frente. E nada melhor do que o nosso entrevistado ser o ex-ministro da Agricultura, professor Roberto Rodrigues, também coordenador do Agro da Fundação Getúlio Vargas. Vou lhe chamar de Roberto, claro, pela nossa amizade de algumas décadas já. Muito obrigado por nós podermos sentar com você, conversarmos um pouquinho sobre esse momento interessante e que estamos vivendo no Brasil. Um vendaval político, tivemos um 2016, um ano inimaginável, né? Estamos com lideranças políticas... Político e econômico, né? Político e econômico. Estamos com fortes lideranças conhecidas nossas, presas, inclusive, em Curitiba. Um ano de grandes mudanças. Obrigado, então, mais uma vez, Roberto, para a gente poder conversar um pouquinho com você sobre isso. Bom, eu que agradeço pela oportunidade para conversar com você e com o teu telespectador. 2016, o que você consegue explicar para o nosso telespectador? Qual é a marca que esse ano nos deixa? Você já colocou o tema central, confusão. Né? Confusão aqui e global. Nós tivemos o Brexit, em que pela primeira vez um país relevante sai da União Europeia, que foi criada em 1957. Portanto, tem uma reação curiosa que marca uma posição contra a globalização da economia. Na verdade, o que é a Brexit? Gente com medo de perder o emprego, empresas com medo da competição internacional, reagiram contra a globalização, fazendo com que o Reino Unido saísse da União Europeia. Consequência, nos Estados Unidos, com o Trump, mesma coisa, mesmo problema. Um provável recrudescimento de movimentos protecionistas contra a economia globalizada. Até onde isso vai, impossível saber. Até onde o Trump vai cumprir as promessas de campanha, praticamente impossível de acontecer, mas também difícil de saber. Mas são confusões globais muito sérias. Falta de liderança no mundo inteiro. Você vê o que está acontecendo com Hollande na França, não tem chance nenhuma de ganhar. Sequer vai concorrer à reeleição. A direita crescendo na França, mudando os cenários da Europa inteirinha. A China com dificuldades econômicas, claro, cresce 6%, parece que é pouco para ele, mas para nós seria uma maravilha, né? Aqui no Brasil, toda a confusão de impeachment, Lava Jato fazendo um trabalho extraordinário que o Brasil inteiro está a favor, o Congresso aparentemente distante da realidade brasileira, o governo impostado do Temer fragilizado, incapaz de dar respostas, enfim, todo um cenário global, político e econômico complexo, complicando mais ainda o cenário brasileiro, que já é por si só um cenário difícil. Então, nesse cenário global e interno, todavia, Ronaldo, tem uma coisa que ressalta positiva, é o agronegócio. Continua crescendo, continua avançando. Tivemos um ano difícil com o El Niño, que matou a renda agrícola naquele arco norte do país, matou Piba, inclusive um pedaço do Mato Grosso sofreu demais. Aqui no Sudeste tivemos seca e geada nos canaviais, perdemos safra, redução dramática de safra, 8, 9, 10% de maneira geral no estado de São Paulo, parte de Minas e parte de Goiás, safra de cana menor. Então, um ano difícil para a agricultura brasileira, mas o agronegócio seguiu avançando, crescendo mais do que o PIB nacional. Foi o único setor que não desempregou num horizonte de 12 milhões de desempregados no país inteiro, que é o maior problema nosso hoje, é desemprego, porque tem um reflexo social dramático pela frente. Então, um cenário delicado, global e nacional, que ainda tem no agro o florão do desenvolvimento.
um horizonte para 2017 e para frente igualmente favorável. Por quê? Estão plantando uma safra, de novo, recorde de grãos esse ano, em que os preços internacionais caíram um pouco, menos a soja, que continua crescendo por razões insondáveis, mas o câmbio ajuda as exportações. Então, 3,40 é uma boa taxa, remunera bem ao produtor rural? Remunera. Se fosse 3,50, melhor. Eu acredito que vai ficar menos do que isso, 3,20, 3,30. Mas, mesmo assim, ainda remunera a produção agrícola, porque nós estamos usando tecnologia de ponta, com as melhores condições possíveis. O El Niño não terá, este ano, vamos ter uma El Niña moderada, Laninha moderada, que provavelmente não terá impactos muito dramáticos sobre a redução da produção. Então, em tema de grãos, de maneira geral, um horizonte positivo. Mais ou menos do mesmo tamanho que tivemos esse ano aqui, com problemas de clima que não teremos no ano que vem. Cana-de-açúcar, momento positivo, porque a oferta mundial de açúcar caiu por causa de seca nos países asiáticos, principalmente. Então, preços melhores esse ano, provavelmente repetindo também em 2017. Outras culturas permanentes, como café e laranja, têm estoques baixos no mundo, os preços estão razoáveis, né? Carnes num cenário favorável, de modo que o agronegócio, com todas as crises que o Brasil vive e o mundo tem sofrido, ainda representa o eixo da roda da economia brasileira. Deixa eu lhe provocar um pouco numa pergunta, mas que ela se faz necessária, até porque o segundo programa da nossa série, o entrevistado foi José Vicente da Silva, presidente da Copercitrus. Bom líder. E ele, na entrevista dele, Roberto, ele apresenta alguns números. 50% de incremento nas vendas no ano de 2016 de máquinas e implementos agrícolas. 50%. Venda de insumos, um crescimento de 40%. Se juntarmos os dois mercados em que a cooperativa atua fortemente, nós temos aí um crescimento de faturamento na ordem de 40%. Nós estamos falando de Brasil e você acaba de colocar um quadro real. É isso que a gente viveu mesmo. Mais 6 cooperativas novas incorporadas pelo sistema Copercitrus. Mais ainda, já no ano passado, nós conversamos um pouquinho, eu lhe mencionei que um dos focos do José Vicente da Silva, presidente da Copercitrus, tem sido a agricultura de precisão, e você falou que não tem outro caminho, investindo fortemente nisso também. Como é que dá para explicar que, enquanto outros setores, mesmo do agronegócio, os números, assim, quando chega a empatar, dá lucro, quer dizer, a sobrevivência numa hora da crise vale a pena, mas como é que se justifica uma cooperativa ter resultados tão promissores como foram esses da Copercitrus? Bom, vamos responder com duas variáveis. A primeira é a seguinte: a Copercitrus, conforme acabamos de conversar agora, está olhando muito o quê? Laranja, café e cana. São culturas permanentes ou semi-permanentes que vivem um momento positivo, por questão de mercado, por questão de estoques menores no mundo. Então, vive um momento positivo, faturando mais. Também a Copercitrus se preocupa com soja, cujos preços são muito altos hoje, surpreendendo o mundo inteiro. Com a safra recorde pela frente e assim mesmo os preços não caem. Então, são produtos, com os quais a Copercitrus trabalha, que tem mercado favorável em 2017. Isso justificaria essa tendência da Copercitrus. Mas tem outra razão, que é a excelência da Copercitrus. Ele tem um trabalho de gestão primoroso e tem uma área de crédito, que é a Copercitrus, que eu ajudei a fundar lá atrás, né, quando eu presidi aqui o Comitê Crédito Copercitrus. Copercitrus de Crédito. Isso. Que é hoje a cooperativa mais importante rural do Brasil, né? E que tem ajudado muito a parte comercial com um crédito favorecido, que ajuda bastante o produtor rural brasileiro. Então, tudo isso se soma a uma questão sobre a qual eu já conversamos no ano passado, quando viemos falar sobre o mesmo assunto aqui. Eu te disse no ano passado uma coisa que esse ano é mais candente ainda. Eu tenho rodado, Ronaldo, o Brasil inteirinho. Eu participo de 29 conselhos, os mais diferentes, sendo algumas de empresas, a maior parte são conselhos de instituições ligadas à agricultura, alguns não ligados à agricultura, mas também acadêmicos, globais, né? Tenho andado pelo Brasil inteirinho, todo o tempo.
E eu não tenho a menor dúvida. O produtor rural brasileiro hoje se deu conta de que ele só sobrevive se for competitivo. Para ser competitivo, tem 3 questões. Primeiro, tem que ter produtividade alta. Segundo, custo baixo. E terceiro, sustentabilidade, que é o que o mercado exige hoje, certo? Sobretudo a questão ambiental e social. Ora, o primeiro item, produtividade, e o segundo, custos, só se conseguem com tecnologia. De modo que o produtor rural brasileiro hoje não tem mais a menor discussão. Tecnologia passou a ser um tema essencial para ele. Isso explica por que mais insumos, mais equipamentos modernos, mais gestão ligada à questão tecnológica, que é aquilo que a Cooper Citrus vende, entrega para o produtor rural brasileiro. Então essas coisas todas somadas justificariam plenamente esse modelo. E ainda tem aqui mais 2 questões subalternas. A primeira é de que o cooperativismo brasileiro tem dado saltos de excelência no país inteirinho. Eu estive semana passada no Paraná, estou indo semana que vem no Mato Grosso do Sul, já estive no Rio Grande do Sul, na Bahia, no Rio Grande do Norte, tenho andado pelo Brasil inteirinho, Goiás, estive há poucos dias também em Goiás. As cooperativas, sob orientação da OCB, entraram numa linha de governança, de gestão, de responsabilidade social impressionante. Estão ganhando uma dimensão espetacular na área de gestão e com isso, hoje, metade da safra agrícola brasileira passa pelas cooperativas agropecuárias. Mas não dá para desassociar desse cenário que você está colocando, essa pujança do agronegócio brasileiro, a participação do cooperativismo. O cooperativismo que teve sempre em você um grande defensor e a gente pode não poderia imaginar que nós estaríamos crescendo e o Brasil teria esse protagonismo no agronegócio se não fossem as nossas cooperativas. Indiscutivelmente, o papel das cooperativas tem crescido cada vez mais. Aliás, nesse seu comentário, tem uma questão que eu gostaria de relevar aqui agora. Imagine você, as cooperativas de crédito rural do Brasil, somadas às cooperativas de crédito urbano, que cresceram muito, depois que eu consegui, como ministro da Agricultura, abrir a filiação a pessoas comuns das cooperativas de crédito, já são hoje, Ronaldo, a 6ª maior potência financeira do Brasil. Banco Brasil, Caixa Econômica, Itaú, Bradesco, Santander, cooperativa de crédito. Você tem toda a razão. Não são só as agropecuárias. As de crédito estão crescendo muito. Imagine você, eu criei a cooperativa de crédito rural de Guariba em 1974, com a seguinte frase: precisamos ter um mecanismo que nos permita caminhar com as próprias pernas. Vamos usar o nosso dinheiro em benefício da agricultura brasileira. Faz 42 anos. Quem podia imaginar que o Brasil teria essa explosão que nós tivemos depois que na OCB nós conseguimos colocar na Constituinte um artigo que trata as cooperativas de crédito com isonomia em relação ao sistema financeiro, o que acabou com as dificuldades que tinham frente ao Banco Central. O Banco Central hoje é aliado às cooperativas de crédito. Enfim, quem podia imaginar que há 40 e tantos anos esse movimento criado lá em Guariba tivesse essa explosão que tem hoje, né? Então você tem toda a razão. O cooperativismo agropecuário, de crédito, de trabalho, tem sido um suporte fantástico para o agro brasileiro continuar crescendo desse jeito. Inclusive na agregação no valor. O Cooperativo do Paraná, Santa Catarina, Goiás, como comigo, são cooperativas que agregam valor, permitindo ao produtor rural participar de um pedaço maior da renda do agronegócio na verticalização industrial. Você falou de Guariba. O Brasilagro em 2005 fizemos um grande evento aqui junto com a Alcântara Machado, uma feira no Parque do Anhembi, dentro do que você defendia como ministro da Agricultura, que nós temos que nos preocupar, não exportar apenas etanol e açúcar, mas exportar usinas, projetos-chave na mão. Esse foi o objetivo desse evento. Inclusive você foi representado pelo competente Ângelo Bressan, que, como diretor do açúcar e do álcool do Ministério, na sua gestão, foi um excelente profissional, um homem público que deixou realmente muita saudade lá. Homem sério. Homem sério. Da sua equipe, né? Não há como fugir do seu alinhamento ético, político e de comprometimento com o setor.
2006 fizemos um grande evento em Brasília, já era o ministro Luiz Guedes Pinto, que manteve toda a sua equipe, sua linha, quando você deixou o ministério. Em 2007 fizemos um evento, já mudou tudo. O Reinaldo Stefanes era o ministro, mas eu detectei, fiz inclusive um debate com o Manuel Bertoni, que era o secretário de produção do Ministério da Agricultura, eu dizendo, olha, o governo do presidente Lula, com a saída do Roberto Rodrigues, nunca falei isso para você, mas eu defendi, nós temos aí publicações pela imprensa, vídeos colocados, eu falei, o ministro Roberto deixou o Ministério da Agricultura, o ministro Luiz Guedes Pinto assumiu, manteve os mesmos compromissos, mas o governo federal está começando a dar sinais de que alguma coisa está mudando. A mudança foi o pré-sal, infelizmente. Aí, em fevereiro de 2008, nós fizemos um grande evento no Teatro Municipal. Eu estou nessa cronologia para você entender aonde é que eu quero chegar. Em 2008, fizemos um grande evento no Teatro Municipal do Sertãozinho para discutir não apenas os efeitos da crise mundial, com a crise imobiliária que se iniciou nos Estados Unidos, no segundo semestre de 2007, mas o que estaria nos esperando também na cadeia produtiva sucroenergética. A indústria de base, muito bem, estava vendida, começaram, já não havia nenhum pedido mais de financiamento do BNDES, projetos-chave na Greenfield, esse era o quadro. E naquele evento, o Ismael Perina Júnior, como líder... Foi meu aluno também de Jabuticabal. Exatamente. Também trabalhou comigo também. Que faz questão de dizer que é seu discípulo, né? Ele mais amigo do que discípulo. Ele me ensinou duas coisas. Ele me ensinou, primeiro que ele fez um conceito, e a gente na entrevista que fizemos nessa série especial com o Toninho Toniello, a gente comentou um pouquinho esse comentário que foi feito pelo Ismael. O Ismael falou o seguinte, se não fossem as cooperativas de crédito, o setor sucroenergético, o setor canavieiro chegaria a um impasse de não poder mais ter viabilidade. E o segundo comentário que ele fez, que eu achei interessantíssimo, porque eu aprendi isso com ele, e você há de confirmar isso, o que ele disse, ele falou o seguinte, Ronaldo, o fornecedor, o produtor de cana, diferentemente de qualquer produtor de outras atividades, ele é um cidadão que tem vergonha na cara, ele não consegue conviver com o endividamento, ele se desfaz da sua propriedade, se desfaz dos seus negócios para honrar os seus compromissos. Então eu queria que você comentasse um pouquinho, você que é do meio, que você conviveu, você que formou tantas lideranças aí no setor, se isso realmente que o Ismael colocou lá em 2008, se isso tem sentido e se é uma referência que a gente possa usá-la. Eu acho que ela é uma verdade na seguinte direção. Primeiro, a primeira parte que ele disse, né? As cooperativas de crédito realmente deram uma oxigenação no setor e isso vai crescer cada vez mais, com uma característica inclusive. Há um dado feito pela Aliança Mundial de Cooperativas, que eu presidi entre 97 e 2001, em que, durante todas as crises financeiras que o mundo viveu, inclusive essa de 2008 a 2010, as cooperativas de crédito resistem muito mais do que os bancos comerciais. Por quê? Porque o cooperado é dono da cooperativa de crédito, é mutuário, mas também é dono. Então, as gestões são mais conservadoras, correm menos riscos e as cooperativas de crédito resistem muito mais. Então, é um dado de realidade global, não é um problema nosso, é global. Uma outra questão, está dizendo que o produtor de cana tem vergonha na cara. Eu acho que isso é uma regra na agricultura geral. O produtor rural é um homem honrado por definição. Por quê? Porque se ele quebrar, ele não paga o posto de gasolina, ele não paga a farmácia, ele vai ter que tirar o filho da escola, ele não paga o supermercado. Então ele fica sujo na cidade. E ele é um cara do bem. O produtor rural brasileiro é pagador de dívidas. Isso é uma regra que se consolida muito no produtor de cana, porque é um produtor diferente. Ele só pode vender a cana dele para um comprador, que é a usina que está numa distância economicamente viável. Então, uma relação desigual. E essa relação só foi mitigada com o pagamento de cana do teor de sacarose, que é um programa que nós conseguimos fazer a partir de Guariba, criando lá uma associação com um laboratório, onde o Ismael trabalhou, o primeiro emprego dele foi comigo na sacarose. Então, nós temos um modelo de gestão e de tecnologia que dá ao produtor essa consistência ética, né? Ele sabe da dependência dele daquela empresa, mas ele tem o relacionamento constituído com base na sacarose, e que hoje
administrado pelo Consecana, que, por sinal, precisa ser modificado e melhorado e modernizado. Entrevistamos o Luiz Carlos Corrêa Carvalho, Caio, que é discípulo seu também, hoje presidente da BAG, conselheiro da Única a convite seu, a época que você assumiu a presidência do Conselho Deliberativo. Né? Grande técnico, grande líder. Grande técnico, exatamente. E o Caio, na época que ele era diretor executivo da Única, ele criou o Consecana. Exatamente. E ele admite, eu fiz essa pergunta para ele, ele admite que você acabou de falar, o Consecana precisa ser revisado, precisa ser modernizado. As coisas mudaram, né? De lá para cá, tudo mudou. Hoje tem mais de 10 anos que isso aconteceu, então está na hora. Mudou tudo. Hoje a agroenergia via cogeração, a utilização do bagaço, da palha para outras atividades, o próprio estilo. Então, hoje o mundo do setor mudou. É preciso mudar também as regras do Consecana. Roberto, deixa-me usar um outro exemplo que é muito marcante. Eu tive o privilégio de entrevistar, fiz várias entrevistas com o professor Delfim Neto. E às vezes eu sou convidado para fazer palestras em faculdades e geralmente sempre um aluno levanta a mão e pergunta assim: qual é a entrevista, assim, qual é o entrevistado que mais lhe marcou? Quais são os entrevistados que mais lhe marcaram? Você é um dos primeiros a serem apontados. Obrigado. Aí depois eu até vou fazer um outro comentário na sequência sobre você. E eu cito o Delfim Neto. E nas escolas de economia, principalmente FEA, Ribeirão Preto, quando eu falo professor Delfim Neto, a meninada, a garotada, o jovem estudante, muitos chegam a levantar e bater palma, e eu fico felicíssimo de ver que nós estamos, em determinados momentos, puxando um pouquinho os valores orientais, onde o mais idoso, o mais experiente é respeitado, e nós temos que fazer isso por merecimento. E aí, o que me marcou no Delfim foram duas questões. Primeiro, que as entrevistas dele sempre eram gravadas no escritório dele, em frente ao estádio do Pacaembu, antes das 5 horas da manhã. Eu tenho um hábito, eu acordo muito cedo, acordo 3h30, já começo a trabalhar, e quando converso com a assessoria de imprensa, porque ele entra antes das 4 também no escritório dele, então ele sempre me pergunta: podemos marcar cedo, 5 horas? Pode marcar 5 horas, para mim está excelente, aquela hora boa de a gente poder conversar. E a segunda questão que ele deixou numa das primeiras entrevistas dele, eu perguntei para ele o que ele via do Brasil novo, Brasil de novas fronteiras agrícolas, de diferente da época que ele foi ministro da Agricultura. E ele usou um exemplo assim muito interessante. Ele falou: olha, eu estive em Rondonópolis há uma semana atrás, 2 semanas atrás, e fiz uma palestra numa cooperativa, depois fomos almoçar, e na hora do almoço, uns jovens empresários sentados ao nosso lado pediram licença para se levantar, que eles queriam fazer uma consulta com seus smartphones, e eu falei que não havia necessidade de sair de lá, podiam fazer na minha presença, e eles estavam consultando a Bolsa de Chicago, Bolsa de Grãos de Chicago. Ele falou: esta é a diferença da minha época para essa época aqui. Eu brinco, a melhor maneira de encontrar você com certeza é fazer uma vigília 24, 48 horas, ou mais que 48 horas em qualquer aeroporto brasileiro que você está chegando, está saindo ou está em trânsito, né? E é o que você falou: Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Goiás, e vai subindo, você sempre está presente. Você é um homem que consegue enxergar um Brasil que poucos brasileiros têm a competência e a sensibilidade de enxergar que é um Brasil diferente. Nós estamos gravando essa entrevista aqui na Rua Itapeva, Fundação Getúlio Vargas, nós estamos aí a 200, 300 metros da Avenida Paulista, né? Mas, no entanto, você tem aquele privilégio de poder ver esse Brasil, um Brasil completamente diferente. É um Brasil diferente de verdade? É um Brasil plural. Esta é a verdade. Nós temos um país plural. O Delfim tem toda a razão. Você pode encontrar hoje produtores rurais que sabem, nesse instante, o preço da soja em Chicago, quantos navios chegaram em Roterdã ou em Singapura, qual é a posição da China em relação à compra de soja ou de milho, como é que o Japão está reagindo com a carne. Essa informação em tempo real, hoje é uma constante nos produtores rurais mais modernos no Brasil, que são aqueles que têm gestão, têm tecnologia e têm a visão de integração global da sua atividade. Mas você vai encontrar ao lado dele também um produtor que ainda não tem computador da sua casa, que ainda não está com trator de último tipo. Então, isso tem ainda muito no Brasil. Você vai encontrar de tudo no Brasil. Você vai encontrar um produtor que compete com o melhor produtor de Iowa, nos Estados Unidos, ou da Austrália, e vai encontrar um produtor que está
ainda buscando um espaço para competir com um camarada da Bolívia ou da Índia, sem que isso desmereça produtor de nenhum país do mundo. Então, essa questão se prende basicamente a um tema: assistência técnica. Nós temos a tecnologia tropical mais sustentável do mundo, o mundo inteiro reconhece isso, sustentável no seu tripé econômico, social e ambiental, mas essa tecnologia não chegou para todo mundo ainda. E às vezes chegou e o camarada não teve como incorporá-la, porque faltou crédito para ele. Então, falta tal estratégia para que o Brasil inteiro seja isso que o Delfim falou. Esse pessoal está na vanguarda dos acontecimentos e está competindo e ganhando a guerra. Mas ainda tem gente que ficou para trás. Né? Ficou para trás por várias razões, muitas das quais não depende dele. Né? O crédito, até que não depende só dele. E tem outro tema, o Delfim fala muito uma coisa que eu respeito bastante. É o seguinte, olha, converso muito com ele também. E o câmbio, como é que vai ficar o câmbio? Ele falou, o câmbio é a invenção do diabo para desmoralizar economista. Ninguém sabe o que vai acontecer com o câmbio. É verdade, né? Mas é uma máxima do Delfim. Ele é um cara interessante. Eu vou te contar uma historinha até, off the record aqui. Quando o Ministério da Agricultura completou 100 anos, faz uns 7 ou 8 anos que isso aconteceu, o governo resolveu fazer uma solenidade importante. O Lula era presidente ainda, fez uma solenidade importante lá em Brasília, e resolveram premiar 3 ministros da Agricultura ao longo do tempo que fossem reconhecidos pelos funcionários do Ministério, ativos e inativos, como ministro que tocaram para frente o Ministério da Agricultura. E 3 foram homenageados: Delfim, Paulinelli e eu. Então eu tenho o privilégio de ser companheiro do Delfim também nesse cenário aí. Você teve uma outra, essa questão que eu queria colocar para você, você criou, você formou toda uma geração que vem lhe acompanhando, e vem lhe acompanhando com as suas ideias, com as suas ações, com o seu desprendimento, e você, em determinado momento da sua carreira, você virou comunicador. Você, no Canal Rural, você criou, e eu sou um desses seus alunos, você criou toda uma geração, você produziu 600 e poucos programas semanais, e onde você abria o leque, eu lembro de uma entrevista que você fez com o Luiz Carlos Corrêa Carvalho, diretor executivo da Única, à época, que foi uma entrevista antológica, porque o Caio, a Única usineiro, não tinha espaço nenhum na mídia. E você abriu lá, você ficou o programa inteiro conversando, e eu recordo desse programa, porque depois eu pedi, até a pedido do Maurílio Biagi, ele falou, você me consiga uma cópia, todo mundo está comentando esse programa, e aí vinha São Paulo, com o pessoal do Canal Rural, e conseguimos uma cópia, e essa cópia depois ela foi tirada, tiramos cópias de cópias e cópias para mostrar o que estava acontecendo. O que me deixou de lição? Essa experiência deve ter sido extremamente gratificante, embora muito trabalhosa, não é? De você ter feito esses 600 e poucos programas de televisão numa época em que o agronegócio não tinha espaço também na televisão. Ronaldo, antes de mais nada, sem falsa modéstia, acho que você exagera muito o meu papel nesse processo todo aí. Na verdade, eu fui apenas um ator secundário. O que foi importante foi o Canal Rural, na época, né? Na época, o pessoal da RBS estava pensando, eu presidia a Rural Brasileira. Vamos fazer o Canal Rural, não, e vieram falar comigo em São Paulo, inclusive na Fazenda, foi no final de semana na Fazenda. E aí? Vamos fazer? Vamos, acho que tem que fazer, precisa comunicar para fora, tem que falar para fora, só para dentro, precisa falar para fora. Então, um canal aberto tem que ser falar para fora, falar com a sociedade urbana, porque numa democracia como é o Brasil, políticas públicas só acontecem se a maioria da opinião pública for favorável. E a opinião pública brasileira hoje é urbana. 90% do povo mora na cidade hoje no Brasil. Então, tem que fazer cidade urbana. Então, eu gostei da ideia do Canal Rural e ajudei-os a montar a grade programática e aceitei fazer um programa por causa disso, para conversar com a cidade sobre o campo. Né? Então, a experiência foi muito interessante, porque foi levar a palavra do campo, e todo o programa eu repeti isso de uma forma ou de outra, né, para a cidade. Olha, tua calça jeans vem da agricultura, teu sapato não nasce sapato, sapato nasce do pasto. Tem que fazer um pasto, botar o boi para comer, você come a picanha e faz o sapato, o cinto. A repetição desse processo, inclusive, acabou terminando
influenciou a Globo com o programa que ela faz Verdade, hoje. verdade. Lançando aquele processo todo lá Verdade. atrás. Então, foi uma experiência gratificante, com uma vantagem pessoal. Eu aprendi demais. Cada entrevista, Ronaldo, era um mestre, como o Caio, e centenas de outros que passaram pelo Canal Rural. Cada um trouxe informação, trouxe uma composição nessa colcha de retalhos que é o agro brasileiro e a economia brasileira e a política brasileira. Falei com o presidente da República, falei com o FHC, por exemplo, naquele tempo, né? Então, isso tudo deu uma experiência enorme para mim, uma enorme condição de conhecer os problemas por dentro, como eles eram. E isso também me ajudou muito como secretário de Agricultura de São Paulo, ministro da Agricultura, presidente da UCB, presidente da Rural, presidente da BAG, presidente da Aliança Mundial de Cooperativas. Todos esses cargos que eu ocupei me permitiram somar com o que aprendi no Canal Rural para exercer funções, inclusive como professor universitário depois e até hoje. Você não gosta, mas eu vou insistir. Até por programa meu, o entrevistado é você. Você conseguiu formar toda uma legião de pessoas e de lideranças que atuam fortemente no agronegócio. Não formei não, Ronaldo. Não Eles é que formou. se formaram. Eu sou apenas Mestre. colega e companheiro. O mestre. Companheiro, eu sou um companheiro. Tá bom. Isso é uma coisa que me incomoda. Você foi um líder rural. Eu não fui líder rural e não sou líder rural. Eu sou representando o campo. É outra coisa. As palavras são diferentes, mas o conteúdo é exatamente o mesmo. O que lhe deixou de lembrança o cargo de ministro da Agricultura? Lembrando que no nosso caso da cana-de-açúcar, foi na sua gestão que o setor duplicou de tamanho. 100 novas usinas, saltamos de 300 milhões de toneladas de moagem ano para 600 milhões. E foi só você sair do Ministério da Agricultura e a coisa realmente começou a desandar por falta de políticas públicas. O que lhe deixou de saldo, vamos dizer, o professor, o produtor rural, o comunicador que conseguiu antecipar fazendo programa de televisão naquela época já, o que lhe deixou a condição de ministro da Agricultura na memória? Não é um assunto que eu gosto de falar muito, viu, Ronaldo? Mas porque foi um tempo difícil, né? Eu era um produtor rural da região de Ribeirão Preto, da Califórnia brasileira, liberal, num governo do PT, que acabava de assumir o governo com uma visão muito mais socialista, digamos assim, ou pelo menos social, né? Então eu não era benquisto pelo governo como um todo, embora fosse muito respeitado pelo presidente da República e por uma boa parte dos ministros daquela época. Mas, então foi muito difícil. Eu achei que depois da experiência que eu tinha na vida inteira, eu convivi com dezenas de ministros nesses 40 anos anteriores a isso, né? Que eu ia arrebentar a boca do balão, eu sabia tudo o que tinha que ser feito. Eu vou chegar aqui, vou fazer tudo que ser feito em um ano, eu vou recuperar tudo isso que tem que ser. Criei as câmaras tutoriais, entre as quais a cana-de-açúcar, que o Caio Carvalho presidiu com muita competência, ajudando a dar esse salto que você falou. Que o Ismael Perina deixou agora para o André Rocha. Exatamente, exatamente. Verdade. Então, tudo isso foi positivo. Fiz o seguro rural, fiz a legislação dos transgênicos, fiz a legislação dos orgânicos, sempre contando com a Frente Parlamentar da Agropecuária, que foi extraordinariamente ligada a mim, num momento quase kafkiano, porque a Frente Parlamentar me apoiava e não apoiava o governo do qual eu participava, que era uma coisa meio kafkiana, não? Uma relação difícil de manter isso, mas eles foram muito leais e com isso fizemos um monte de legislações que reformularam bastante o agro brasileiro, né? Fiz esses documentos todos que hoje quase que são um terço do crédito rural, o LCA, o CRA, as coisas. Ajudamos a preparar as bases do programa ABC, com a integração agropecuária, fui eu que lancei no meu tempo também, a integração agropecuária Floresta. Também fizemos toda a base do Código Florestal, que mais tarde foi implementado. Enfim, muito trabalho, mas eu fiz um terço que eu queria fazer. Era muito difícil atravessar aquela questão ideológica, apesar do apoio do presidente da República, de alguns ministros,
na época, foi muito difícil atravessar a questão ideológica e tinha vários ministros com os quais a diferença de visão, de projeto era brutal, né? Então foi difícil, mas até é difícil falar sobre isso, quase que me emociona falar sobre isso agora. A minha paixão pela agricultura é uma paixão imortal. É a mesma que eu tenho hoje, que eu tinha há 51 anos atrás, quando me formei em agronomia da Luiz de Queiroz e decidi entrar no cooperativismo para trabalhar, para ter uma política agrícola que permitisse ao Brasil competir no mundo. Felizmente estamos chegando lá, graças a Deus. Então essa paixão é imorredoura, né? De modo que eu só tinha um sonho no Ministério da Agricultura, um sonho, sabendo que eu não estava conseguindo resolver os problemas todos, porque foi uma tragédia, Ronaldo. Aconteceram 2 secas brutais em 2004 e 2005, em que a produção de grãos caiu perdemos 60 milhões de toneladas de grãos em 2 anos. Uma quebradeira sem precedente na agricultura, com a resistência do governo, da parte econômica do governo para consertar. Brutal resistência. Nós tivemos a aftosa no Mato Grosso do Sul em 2005, depois de anos, e no Paraná logo em seguida. Tivemos a gripe aviária que destruiu o comércio mundial de grãos, soja e milho, os preços despencaram, os custos subiram. Então o céu caiu na minha cabeça, né? Eu não consegui resolver os problemas. Por outro lado, reformei o Ministério da Agricultura, criei a área internacional, criei a área de defesa sanitária, fortaleci a defesa sanitária, mexi muito com as câmaras setoriais. Fiz algumas coisas, mas muito menos do que eu queria ter feito. Então, eu sabia que eu não estava resolvendo os problemas da agricultura, estruturais, centrais. E eu só tinha um temor na minha vida, que eu saísse e a classe ficasse ressentida comigo por não ter conseguido fazer o que eu queria fazer. Graças a Deus e aos produtores rurais brasileiros, até hoje todo mundo me recebe de braços abertos e de forma compreenderam, né, como era difícil avançar naquele tempo e qual foi a dureza do período. Eu acho que essa é a graça que eu agradeço a Deus todos os dias. Ter recebido de braços abertos quando decidi sair do governo, achando que tinha cumprido a missão, não era possível avançar mais, e saí e fui sucedido pelo Guedes, um amigo querido de mais de 50 anos de amizade, que manteve a mesma linha até o fim, uma lealdade sem precedente até o fim. Então isso tudo, eu sou muito grato a Deus e aos meus irmãos produtores rurais brasileiros, a quem apenas tentei representar da melhor maneira possível a vida inteira. O desfecho desse grupo político que se instalou em Brasília, ele incomoda? Não. Eu acho que o governo da presidente Dilma foi uma catástrofe nacional, né? Criou um buraco econômico, financeiro do país que vai ser dificílimo de consertar. Nenhum governo, por mais competente que seja, conseguir resolver isso num curto prazo. É um processo demorado, um desemprego brutal com consequências sociais sem precedente na história contemporânea, né? Um endividamento oficial enorme, perdas da economia, milhares de empresas que fecharam, gerando desemprego, inclusive. Nosso setor foi brutalizado pelo governo da Dilma, destruiu a agroenergia, destruiu junto à Petrobras e também a Eletrobras, quer dizer, uma especialista em energia que destruiu esse setor. Então, eu acho que o que aconteceu com o impeachment, com o desaparecimento desse modelo, era inevitável. Inevitável. A continuidade daquele modelo iria levar o país a um buraco cada vez maior, chegaríamos a virar uma Venezuela em algum momento. Então, era inevitável, tinha que acontecer. Agora, consertar não vai ser como está claro, né? Vai ser muito difícil, problemas políticos, econômicos, sociais, explodindo por aí. Agora, Ronaldo, eu queria fazer não sei se temos tempo para conversar mais um pouco. Temos tempo. Olhar um pouquinho para o nosso setor. Nós já falamos 2 coisas. Primeiro, que os preços estão bem, né? Tivemos um ano bom de preço para cana,
seguramente 2017 também o será. Então é um momento bom, embora uma produção baixa. Então a renda do setor não é uma renda gloriosa, mas tem uma remuneração que permite continuar a atividade. E a segunda coisa que nós conversamos é a necessidade de revisar a Consecana, considerando todos os temas novos que incorreram nesse processo desde que a Consecana foi criada. São duas coisas fundamentais. Mas é preciso olhar mais à frente e mais a fundo o nosso setor. Há uma informação recorrente de que os estoques mundiais de açúcar vão demorar para ser recompostos, 1 ou 2 ou 3 anos, eventualmente. Mas há uma outra informação que é contra essa aí, e é a de que a indústria de beterraba, açúcar de beterraba na Europa, está ganhando uma competitividade muito grande em relação ao açúcar de cana nosso aqui. Eventualmente até mais competitivo em alguns lugares dos países europeus e do mundo de maneira geral. Como a beterraba é uma cultura anual e a cana é uma cultura semi-permanente, a resposta dos produtores de açúcar de beterraba é muito mais rápida do que a resposta de açúcar de cana. Então, eu acho que tem uma sombra no horizonte aí que é preciso olhar com cuidado. Ok, os preços estão bons, a oferta mundial de açúcar é baixa, mas, de repente, a Europa bota 2 bilhões de toneladas de açúcar no mundo aí em 2 anos, ou em 1 ano. Né? Então, tem um cenário que precisa olhar com muito cuidado, com muito cuidado. Já há hoje, como você disse também, uma retomada de investimentos no setor, já está se movimentando muita gente pensando em mais uma fase de concentração, recuperar. Algumas usinas que estão bem, já se recuperaram, estão bem na foto, mas nem todas, não é? Então, o cenário é bom, é positivo e é promissor, mas tem uma nuvem no horizonte que eu não sei quão distante ela está. De modo que rever a estrutura do setor é fundamental. Definir uma estratégia clara que contemple qual é finalmente a matriz energética brasileira, qual é o espaço que a agroenergia tem nessa matriz energética, que estratégias e políticas públicas vamos adotar para ocupar esse espaço de maneira adequada, como é que o setor privado tem que se colocar em relação a todo esse horizonte nacional e internacional, para que haja sustentabilidade econômica no processo produtivo. Né? Esse tema social é um tema que pode trazer perturbações para o setor sucroenergético também. Então, queria só reiterar esse horizonte. Tá bom? Não podemos reclamar. Tem um cenário positivo para 2017, eventualmente 2018, mas tem um freio de arrumação aí na frente que nós não podemos ignorar de jeito nenhum. Há notícias aí de que o Ministério das Minas e Energia está trabalhando num projeto aí que poderia estar inserido dentro do que você está colocando. Definir o que o Brasil precisa em termos de agroenergia, biocombustíveis, energias renováveis até 2030. Você acha que há clima político e há tempo do governo Michel Temer de mexer nisso aí, num desespero? Eu acho que precisa. Precisa. E nós, setor privado, precisamos colaborar com isso aí. E olhar para fora. Eu estive agora no Japão, mês passado, Ronaldo. Eu sou membro daquele Wiseman Group, são 5 brasileiros e 5 japoneses, cuja função é melhorar a relação entre o Brasil e o Japão. E lá eu vi os avanços que estão fazendo na área de energia. Eles não têm nem petróleo e nem etanol. Então eles importam tudo de combustível. A matriz energética está mudando muito, com a questão ligada à energia via hidrogênio, né? Os carros elétricos estão tendo um desenvolvimento muito grande. Então já se fala muito num novo motor para daqui a alguns anos, completamente diferente do motor tocado a combustível líquido. Só que a melhor matéria-prima do hidrogênio é o etanol. Mas tem aí um cenário para a gente desenvolver essa tecnologia internamente. Então, o mundo todo está se mexendo na questão energética, inteirinho.
e nós estamos aqui ainda sem saber qual é a matriz energética brasileira. Então, é essencial que o governo olhe isso e defina isso, porque só a partir da definição do governo é que o setor privado pode se colocar, né, e trabalhar tecnicamente, politicamente para avançar na matriz energética brasileira, que é o que a sociedade brasileira espera que seja definido rapidamente. Roberto, infelizmente nosso tempo está esgotado. Agradeço a você, a sua disposição de conversar conosco. Imagina, eu que agradeço. Que o 2017 seja um ano melhor do que foi 2016 e que a gente possa efetivamente consagrar cada vez mais o agronegócio, não apenas como atividade empresarial, mas como atividade de desenvolvimento social também. Ronaldo, é por aí que nós temos que ir também. Eu quero aproveitar também esse momento para desejar para você boas festas. Muito obrigado. Né? E ao seu telespectador, boas festas com saúde, paz, amor e harmonia. Porque não será um ano fácil política e econômica para o Brasil. Será um ano difícil. Unidos, nós atravessaremos mais esse ano com harmonia. Obrigado, Roberto. Obrigado a você, telespectador amigo. Nós voltamos na próxima semana com novos entrevistados. Até lá, muito obrigado.